Esse caracol sonha em ser o mais rápido do mundo. Seus amigos tentam fazê-lo entender que a velocidade não é coisa de caracol e tentam de tudo para que ele desista de seu sonho. Porém, um dia um milagre aconteceu. Algo o fez se tornar o caracol mais rápido do mundo. Quer saber como isso aconteceu e se ele vai se tornar um piloto? Assista até o final e descubra. Depois me diga o que você faria se fosse tão rápido quanto ele. Vemos muitos carros de corrida competindo na famosa Indianapolis 500. Essa é uma grande competição e muitos pilotos sonham em participar dela, inclusive Theo, um caracol. Nesse momento, ele está grudado na tela da televisão fingindo estar vencendo uma das corridas. O nome dele é Theo, porém ele se chama de Turbo, que é o nome que ele usaria se fosse um piloto. Assim que a corrida termina, o campeão é o famoso piloto Guy Champignon. Turbo é um grande fã desse homem e já até decorou as falas que ele sempre diz depois dessa corrida. Afinal de contas, ela era gravada. Enquanto ele fingia ser o famoso piloto, seu irmão apareceu em uma planta do lado de fora da janela, mandando ele ir dormir. Eles têm que trabalhar amanhã e precisam acordar cedo. Só que o Turbo não sai do personagem e continua fingindo ser o campeão de corridas. Seu irmão rapidamente desiste e volta a dormir. Turbo continua assistindo a entrevista do grande campeão de corridas. Uma das falas do campeão é altamente inspiradora para Turbo. Nenhum sonho é grande demais e nenhum sonhador é pequeno demais. Essas palavras sempre fizeram Turbo acreditar em si mesmo. Em seguida vemos o caracol se preparando para uma pequena corrida. Ele quer testar seus limites e ver em quanto tempo ele consegue chegar ao final dessa régua. O caracol dá seu máximo e o tempo vai passando. Assim que alcança a linha de chegada, percebemos que ele demorou exatos 17 minutos. Um novo recorde. No dia seguinte, de manhã cedo, já começa o dia dos caracóis. Eles estão indo pro trabalho e Turbo fica incomodado, pois todos são lentos demais. O irmão dele debocha pro seu gosto pelas corridas. Segundo ele, andar em círculos para a esquerda durante horas não parece ser algo muito agradável. Porém, Turbo não se deixa abalar pelos comentários de seu irmão. De repente, um corvo desce voando e leva um dos caracóis. Os outros se assustam a princípio, mas depois voltam ao normal. Segundo eles, essa é a vida do caracol. O trabalho deles é observar e selecionar os melhores tomates para a colheita. Assim, eles sempre poderão se alimentar. Vemos que um dos tomates é maior e mais vermelho do que os outros. Todos os caracóis estão sonhando com um dia que irão colher aquele tomate. Porém, Turbo tem o pior trabalho. Ele tem que recolher os tomates podres que seus amigos colhem. Mesmo tentando várias vezes, ele sempre acaba tomando um banho de tomate podre. No momento em que ele consegue receber um tomate sem nenhum problema, o jovem aproveita a oportunidade para fingir que está em uma corrida. Turbo é sempre muito animado e faz de tudo para treinar em todos os momentos. Todos os outros caracóis que estavam observando de cima começam a gritar seu nome. Por um momento, Turbo acha que eles estão torcendo por ele, mas acontece que não. Eles estavam apenas debochando do pobre coitado. Até mesmo arremessaram um grande tomate podre nele. O chefe dos caracóis manda que o irmão de Turbo converse com ele. Segundo o caracol, o comportamento de Turbo não é aceitável. Durante o almoço, seu irmão tenta conversar com Turbo. Ele pede para que Turbo pare de fazer essas coisas, pois por causa delas, os outros caracóis estão debochando dele. Porém, Turbo diz que não conseguiria parar, pois isso está em sua natureza. Mas seu irmão mais uma vez tenta acabar com seus sonhos. O caracol diz que a natureza deles não é ser veloz, mas sim ser muito lento. E Turbo deveria aceitar isso e não insistir mais em seus sonhos. De repente, o esmagador sai de casa. Ele é o filho dos donos da casa onde fica o jardim que os caracóis moram. Todos temem o jovem, pois ele gosta de esmagar insetos com seu pequeno triciclo. Quando ele aparece no jardim, o procedimento padrão é se encolher para dentro de sua concha e rolar. Todos fazem isso, menos Turbo. O caracol tenta desafiar o pequeno jovem, porém seu irmão consegue puxá-lo de volta para o jardim. Assim que o jovem vai embora, todos estão a salvo de novo. Durante todo esse tempo, vemos que um dos caracóis nem conseguiu se encolher. Durante a noite, Turbo assiste a mais uma corrida com seu campeão favorito. Ele também está degustando a bebida energética que é a patrocinadora do campeão. Não parece ser nem um pouco saudável. Durante essa entrevista, o piloto diz que se você quer ser campeão em uma corrida, você deve arriscar e não ficar para trás. Quem não se arrisca apenas é derrotado. Campeões sempre arriscam tudo. Turbo ficou muito empolgado ao assistir a entrevista e acabou derrubando um pouco da bebida. Infelizmente, o líquido chegou até os cabos da televisão e acabou causando um curto-circuito. Turbo ficou
desesperado e subiu na televisão fazendo de tudo para que ela voltasse ao normal, porém não funcionou. Turbo, entretanto, não percebeu que a cada tentativa a televisão ia parar mais perto da beira da mesa. Depois de um tempo, o pequeno caracol sem querer acabou derrubando a televisão. Desesperado com a situação, Turbo tentou de tudo, até mesmo segurar no fio dela. Nesse momento, a televisão voltou a funcionar e Turbo se animou, porém soltou o fio e ela caiu, se quebrando em vários pedaços. Na manhã seguinte, os caracóis começam mais um dia de trabalho. Outro corvo desceu e levou mais um caracol embora. Vemos que o irmão de Turbo ficou feliz pela televisão ter quebrado. Ele acha que agora seu irmão poderá voltar a ser um caracol comum sem pensar nessas loucuras de velocidade. Enquanto conversavam, o grande tomate vermelho caiu do pé. Porém, ele rolou até o gramado principal. E infelizmente, hoje é dia de cortar a grama. Assim que vem um homem com seu cortador de grama, todos os caracóis desistem de buscar o grande tomate que eles tanto sonhavam. Turbo, entretanto, não desiste. Segundo ele, um campeão sempre se arrisca. Ele então visualiza tudo ao seu redor, incluindo o cortador de grama. O pequeno caracol parte em direção ao tomate. Ele não vai deixar que seu sonho acabe tão rapidamente. Turbo se imagina em uma corrida correndo com o grande campeão Gui Champignon. Ele tem esperança de que irá conseguir, porém a realidade é dura e o cortador de grama logo chega na frente dele. Será que ele vai ter o mesmo destino daquela grama? Para a sorte de Turbo, seu irmão junto de outros caracóis conseguiram ligar uma mangueira e salvá-lo com um jato d'água. Essa foi por pouco. Depois de tudo, seu irmão pergunta o que Turbo estava pensando. O pequeno caracol diz que achou que conseguiria chegar a tempo. Seu irmão mais uma vez o lembra de que ele é um caracol e nunca conseguirá ser rápido. Turbo fica muito triste ao ouvir essas palavras. Ele passa o dia todo andando pelo jardim e à noite consegue sair da propriedade. Triste, o pequeno caracol se aventura embaixo de chuva pela cidade. Ele chega a uma grande rodovia e fica maravilhado com os carros e motos passando em alta velocidade. De repente, um caminhão passa e o vento gerado por ele acaba arremessando Turbo para longe. Ele cai do viaduto e sai rolando, passando pelo vento dos carros e acaba indo parar no fundo do viaduto, bem em cima do capô de um carro super tunado. Esse carro estava prestes a começar uma corrida contra outro carro tunado. Pela primeira vez, Turbo se sente como se estivesse em uma corrida de verdade. Ele agora sabe como é correr em alta velocidade. Entretanto, no meio da adrenalina da corrida, Turbo acaba sendo sugado para dentro do filtro de ar do carro. Lá dentro, ele acaba indo parar no meio do grande motor do veículo. O pequeno caracol não sabe o que fazer, até que de repente, o dono do carro, vendo que iria perder a corrida, resolve acionar o nitro. De repente, Turbo é coberto por um líquido azul que se trata do nitro, uma substância que faz o carro ficar muito mais veloz. O pequeno caracol boia dentro desse líquido e sem querer acaba engolindo um pouco. Sem que ele saiba, esse líquido faz uma transformação em seu corpo. O que será que aconteceu com ele? Depois de ser ejetado pelo escapamento do carro, Turbo acaba desmaiando. No dia seguinte, ele acorda sendo carregado por baratas que acharam que ele já estava sem vida. Depois de perceber que acima dele haviam corvos, o jovem caracol se escondeu em uma caixa de comida chinesa e conseguiu voltar até o gramado onde vive. Ao entrar na garagem da casa, Turbo percebe que algo de errado não está certo. Seus olhos estão acendendo como se fossem faróis de um carro. Ao tocar em alguma coisa, sua concha começa a piscar e a fazer o barulho de um alarme de carro. O pequeno caracol não entende o que está acontecendo. Depois disso, durante mais uma reunião sobre segurança dos caracóis, vemos que mais um deles foi levado por outro corvo. Enquanto ele falava sobre as novas normas de segurança, Turbo começou a tocar música como se tivesse o rádio de um carro em sua concha. Todos se assustaram com isso, mas acharam que ele estava apenas pregando uma peça. A fim de não incomodar a ninguém, o jovem caracol volta para o jardim principal. Nesse momento, o esmagador sai de casa. Assim que ouve o som das músicas que Turbo está tocando, o jovem imediatamente é atraído por ele. Ao tentar passar com seu triciclo em cima de Turbo, ele tem uma surpresa. O caracol saiu correndo da frente dele em um piscar de olhos. O esmagador não consegue acreditar no que acabou de acontecer. Em seguida, vemos a mudança no corpo de Turbo. Sua concha agora é uma super concha e ele tem super velocidade. Graças a isso, não importa o que o esmagador tente fazer, ele não consegue esmagar o pequeno Turbo, que corre dele muito mais rápido do que ele consegue. Uma hora, enquanto passavam pela cerca, Turbo acabou caindo na roda da frente do triciclo do esmagador. O jovem ficou feliz achando que ia vencer.
acontecer. Porém, Turbo correu com toda a força que tinha e tomou o controle do triciclo dele. O jovem foi arremessado para a varanda da casa e correndo, gritando por sua mãe, entrou para a sala. Turbo ficou muito feliz com o que acabou de fazer. Ele conseguiu se vingar por todos os seus amigos que perderam a vida. Porém, sem controle do triciclo, Turbo acaba invadindo a horta e derrubando diversos pés de tomate. Por causa disso, o chefe dos caracóis acaba demitindo o pequeno Turbo e seu irmão também. O irmão ficou muito triste e irritado com Turbo por causa disso. Enquanto falava que sempre defendia seu irmão e queria fazer de tudo por ele, mas ele não conseguia se comportar, um corvo desceu voando e levou o caracol embora. Turbo entrou em choque ao ver que seu irmão havia sido pego. Sem pensar duas vezes, ele ativou sua concha e entrou em alta velocidade, correndo atrás de seu irmão. Outros corvos apareceram e começaram a disputar por ele. Entretanto, Turbo não saiu da cola deles. Quando um deles estava prestes a engolir seu irmão, Turbo conseguiu chegar a tempo em alta velocidade e salvá-lo, porém acabou indo parar dentro do estômago do corvo. Sem desistir, Turbo começou a correr dentro do animal e conseguiu sair pela boca dele. Ao se encontrar no chão com seu irmão, entretanto, ele tem uma péssima surpresa. Um homem apareceu e acabou capturando os dois. O homem leva os dois caracóis até o local onde trabalha com seu irmão em uma lanchonete de tacos. Junto da lanchonete dos dois irmãos estão outros estabelecimentos que fazem parte de um pequeno shopping. Acontece que o homem chamado Tito havia pego os dois caracóis para fazê-los correr em uma corrida com seus amigos. Esse é o hobby deles, fazer conchas turbinadas para eles e colocá-los para correr em uma pista. Turbo e seu irmão não entendem nada do que está acontecendo, porém o pequeno caracol não se desespera enquanto seu irmão entra em choque. Tito então dá a largada e os outros caracóis saem correndo em disparada, mas na verdade eles estavam bem lentos. Turbo não se impressiona nada com isso e vendo todos ao seu redor olharem para ele, o jovem caracol aciona sua concha e sai correndo em disparada, destruindo a pista de corrida. Ele acaba dando uma volta completa pelo estacionamento do local e todos entram em choque com a velocidade do pequeno caracol. Assim que retornam para onde estavam, seu irmão não acha nada legal o que Turbo acabou de fazer. O irmão de Turbo diz que isso não é normal e quer levá-lo de volta para o jardim. Lá, Turbo poderá voltar ao normal. Porém, o pequeno caracol não quer isso. Ele teve uma chance e agora é um caracol super veloz e precisa usar essa oportunidade para alcançar os seus sonhos. Durante a conversa, Tito aparece e pega Turbo nas mãos. Ele está muito feliz com o que acabou de descobrir. Pela primeira vez, alguém disse para Turbo que ele é incrível. O pequeno caracol está extremamente feliz. De repente, o irmão de Tito aparece. Os dois são donos de uma pequena loja de tacos e o irmão briga com ele dizendo que ele deveria estar trabalhando e não correndo atrás de seus sonhos que nunca funcionam. Entretanto, Tito agora também sabe que tem uma oportunidade de ouro. Antes de dormir, ele cuida muito bem de Turbo e o coloca em uma cama especial. Assim que o jovem vai embora, os outros caracóis chegam para se apresentar direito para Turbo. Esse caracol se apresenta como Chicote e diz ser o líder do grupo. Esse é o Derrape, essa é a Brasa, esse é o Descolado e esse é o Sombra Branca. Ele se diz ser tão rápido quanto uma sombra, porém Turbo não entende o que isso quer dizer. Ninguém ali entende como Turbo pode ser tão rápido, porém mesmo assim eles o convidam para fazer parte do grupo. Muito metido com seus novos poderes, Turbo não quer fazer parte do grupo. Ele diz que é muito mais rápido do que os amigos. Vendo isso, o líder do grupo decide desafiar Turbo para uma corrida. Quem chegar primeiro no topo daquela placa será o vencedor. Usando uma madeira como trampolim, o Sombra Branca se arremessa de um lugar alto e consegue jogar os amigos até um fio de alta tensão. Lá em cima, eles utilizam diversas pranchas e vários métodos para correr por esse fio e chegar rapidamente até a placa. Turbo fica impressionado com a habilidade do grupo. Ele então sai correndo em alta velocidade pensando num jeito de vencer a disputa. Entretanto, assim que ele sobe pela loja e chega aos cabos, ele consegue passar à frente do grupo, mas não sabe o que fazer quando chega no final do fio. Ele então tem que parar, e nesse momento o grupo passa por ele. O Chicote acabou vencendo a corrida. Isso faz com que Turbo os admire e queira fazer parte do grupo. No dia seguinte, a fim de atrair mais clientes, Tito escreve num outdoor que a lanchonete dele e de seu irmão possui o caracol mais rápido do mundo. Observando isso, seu irmão mais velho não fica nem um pouco feliz. De repente, um ônibus com turistas aparece, porém ele não para lanchar. Depois disso, vemos que todos os donos das lojas ao redor
redor da lanchonete estão passando por dificuldades. Eles não têm nenhum cliente, inclusive a lanchonete de Tito e de seu irmão. À tarde, Tito conta para Turbo que não entende por que as pessoas ainda não começaram a aparecer na lanchonete. Eles têm tudo o que precisam para fazer sucesso. O jovem não sabe o que pode estar faltando. Nesse momento, Turbo vê um caminhão passando com adesivos de seu piloto favorito e a propaganda da Indianapolis 500. Nesse momento, ele sabe o que tem que fazer. Ele corre até o caminhão e circula o símbolo da Indianapolis 500. Agora, Tito sabe o que fazer. Ele tem que levar Turbo para correr nas 500 milhas de Indianápolis junto com os outros carros. Ao conversar com seu irmão sobre isso, Tito não tem uma boa notícia. Ele não aguenta mais realizar os sonhos de seu irmão que nunca dão certo. O homem não vai emprestar o dinheiro que ele precisa para cadastrar Turbo na corrida. Nenhum dos irmãos acreditam em seus irmãos mais novos. Porém, mesmo assim, Tito e Turbo não vão desistir. No dia seguinte, Tito monta uma apresentação para tentar pedir o dinheiro emprestado para os donos das outras lojas. Porém, eles não se animam muito com a ideia, já que Tito precisava de $20.000, e isso é muito dinheiro. Vendo que o plano não funcionou, os caracóis colocam seu próprio plano em ação. Juntos, eles conseguem fazer que um ônibus de turismo fure o pneu e vá parar no estacionamento do shopping. Essa é a chance que os donos das lojas precisavam para ter clientes. Turbo corre em volta do outdoor e os clientes ficam em choque. Em seguida, Tito e seu irmão preparam tacos para os clientes e depois Tito monta a corrida de caracóis. Todos ficam impressionados ao ver a extrema velocidade de Turbo. Durante o dia, todos os donos das lojas tiveram diversos clientes. Agora todos já conhecem o potencial de Turbo. Tito está muito animado, pois se eles conseguirem levar Turbo para Indianápolis, a audiência será gigantesca e eles terão muito mais clientes. Porém, mesmo assim, seu irmão ainda não acredita nele. Quando já tinha perdido as esperanças, Tito acaba tendo uma surpresa. Os donos da loja resolveram acreditar nele e em Turbo e juntaram o dinheiro para a inscrição. Juntos, eles pegam o caminhão da lanchonete e partem em direção a Indianápolis. Porém, vemos que antes de sair, Tito havia levado as economias de seu irmão. O forno quebrou e agora o homem não vai ter dinheiro para consertar. Durante o caminho até Indianápolis, Tito recusa todas as ligações de seu irmão. À noite, os caracóis se unem para tentar mostrar para os humanos qual será o nome de Turbo. E Tito entende assim que vê a sombra que eles formaram. Em seguida, todos se unem para construir uma nova concha para Turbo. Assim que termina, vemos que a concha ficou super bonita. Ele corre muito animado pela estrada. No dia seguinte, mais uma vez, seu irmão diz que não acredita no que Turbo está fazendo. Ele quer de qualquer maneira voltar para o gramado. Porém, Turbo não vai desistir. Eles então chegam até o grande estádio onde a corrida irá acontecer. Lá, Tito tenta inscrever o pequeno caracol na corrida, porém acaba apenas sendo expulso. Todos começam a perder a esperança quando de repente o campeão Gui Champignon para bem na frente deles. Turbo então consegue arrastar Tito para frente do campeão. Nesse momento, Tito mostra o caracol para todos e nem o campeão entende o que está acontecendo. Os outros caracóis aproveitam a oportunidade para distrair todos que estão em volta e Turbo sai correndo em disparada. Nesse momento, o campeão entra em choque com a velocidade do pequeno caracol. Ele consegue fazer uma volta super rápida na pista e um jovem acaba gravando isso com seu celular. No final, o tempo dele foi bom o suficiente para se classificar para a corrida. Todos os jornalistas estão em choque e o pequeno jovem mandou o vídeo para seus amigos. Esse vídeo viralizou e virou um meme com uma música que todos começaram a cantar. Turbo agora é moda e todos já conhecem o pequeno caracol super veloz. O presidente da Indianapolis 500 ficou sabendo disso, porém não gostou nem um pouco. No dia seguinte, durante a entrevista onde o homem diria se o caracol seria permitido na corrida, temos uma infeliz surpresa. Turbo não foi aceito. Todos então começam a gritar e pedir para que o homem permita a participação do pequeno caracol. Porém, o homem não muda de ideia, até que de repente Gui Champignon decide fazer alguma coisa. Vendo que se tratava do sonho de Tito e do pequeno caracol, o homem foi para frente das câmeras e disse que todos devem ter uma oportunidade para tentar alcançar os seus sonhos. Segundo ele, nenhum sonho é grande demais e nenhum sonhador é pequeno demais. Todos ao redor entram em choque e começam a gritar. O presidente então não tem outra escolha e permite a participação de Turbo na corrida. Agora Turbo é famoso no mundo inteiro. Seu irmão mesmo assim ainda não
acredita no sonho dele. Durante a noite, o caracol diz que não vai assistir seu irmão colocando a própria vida em risco no meio dos carros. Entretanto, Turbo não se abala e diz que não vai desistir da corrida. Ele vai pro lado de fora e consegue se esgueirar para dentro da garagem de Gui Champignon. Lá, o caracol fica extremamente feliz ao ver o carro do campeão. Em seguida, o próprio campeão aparece. Ele começa a conversar com o caracol e fala sobre os sonhos e que todos devem acreditar neles. Em seguida, ele mostra sua verdadeira face. O homem não acredita no sonho do pequeno caracol e fez aquilo tudo simplesmente para poder ter a chance de ganhar dele na final e conseguir muita audiência para seus patrocinadores. Podemos ver no rosto de Turbo a decepção que ele sentiu ao ver que seu ídolo não era quem ele imaginava. No dia seguinte chega a hora da corrida e vemos que o irmão de Turbo foi levado por um pequeno jovem. Esse jovem o levou até um camarote onde ele poderia assistir toda a corrida. Entretanto, o colocou em um copo para que ele não fugisse. De repente chega a hora da largada. Turbo está correndo no meio dos carros e não consegue acreditar que seu sonho se tornou realidade. Entretanto, ele está com muito medo. O pequeno caracol tenta correr como se fosse um carro e por causa disso ele não consegue ultrapassar ninguém e acaba ficando em último lugar. Gui Champignon, vendo isso, fica muito feliz e começa a rir. Na 30ª volta chega a hora do pit stop. O campeão para primeiro e sua equipe toma conta dele. Até mesmo um cafezinho ele bebe. Na vez de Turbo, entretanto, sua equipe não sabe o que fazer. Porém, os caracóis entram em cena e conseguem dar um jeito nele. Chicote então fala para Turbo que ele tem que parar de pensar que é um carro. Ele tem que correr como se fosse um caracol. Turbo então volta para a pista renovado. Se lembrando do conselho de Chicote, ele começa a correr como se fosse um caracol e passa por baixo dos outros carros. Dessa maneira, ele rapidamente consegue chegar até a vice-liderança. O grande campeão, entretanto, faz de tudo para que Turbo não consiga passá-lo. Ele acaba indo parar do lado de fora da pista, onde tem vários restos de outros pneus dos carros. Com isso, ele acaba sofrendo um pequeno acidente e bate na parede do autódromo. O caracol fica tonto e faz uma parada. Nesse momento, percebemos que sua concha quebrou. Tito então diz que o sonho acabou, eles têm que voltar para casa. Entretanto, Turbo vê os carros de corrida como se fossem grandes tomates e percebe que ele não pode desistir. O pequeno caracol então volta correndo para a pista usando suas últimas forças. Rapidamente ele ganha diversas posições e chega por baixo do carro do campeão. Porém, sua concha falha mais uma vez e ele fica para trás. Só que Turbo não vai desistir. Ele se imagina correndo do grande cortador de grama e mais uma vez acelera. Ele consegue chegar no mesmo lugar onde o grande campeão está. O homem tenta de tudo para atrapalhar e consegue imprensá-lo na parede com a roda de seu carro. Porém, Turbo foi mais esperto e correu por dentro da roda. Em seguida, ele saltou por cima do carro e o campeão ficou cheio de raiva. Eles continuaram a corrida com Turbo na liderança, passando diversos outros carros e o campeão atrás dele. No final, sabendo que teria que arriscar tudo, o campeão decidiu correr pelo lado de fora da pista onde tinham os restos dos outros carros. Com isso, ele acabou causando um grande acidente. Turbo também foi pego por esse acidente e enquanto estava voando depois de ter batido, o campeão encostou nele e acabou destruindo por completo sua concha. Turbo caiu desmaiado no chão e assim que acordou viu que estava perto da linha de chegada. Porém, ele não tinha mais força nem velocidade para ganhar a corrida. O jovem caracol voltou para dentro de sua concha. Seu irmão, que estava observando tudo, acabou mudando de ideia vendo a coragem de seu pequeno irmão. Ele então conseguiu se livrar do copo, pegar um balão de alguma criança e sair voando em direção a seu irmão Turbo. Ele quase é pego por corvos, porém deu sorte, os outros caracóis já haviam dominado esses corvos e os usaram para chegar voando até Turbo. Lá, seu irmão consegue fazer um discurso. Ele diz que Turbo não pode desistir estando tão perto de seu objetivo. O irmão diz que a melhor qualidade de Turbo é nunca desistir. Finalmente, ouvindo boas palavras vindas de seu irmão, Turbo decide voltar a correr. Ele usa toda sua força para chegar à linha de chegada sem sua velocidade. De repente, Gui Champignon se levanta e decide puxar seu carro até a linha de chegada. Ele não vai deixar que Turbo vença. Assim que se aproxima, o homem friamente tenta esmagar o caracol com seu pé. Porém, lembrando do conselho de seu irmão, Turbo se encolhe para dentro da concha e rola. Isso faz com que no último segundo ele vença a corrida. Turbo agora é o caracol mais rápido do mundo. Em seguida, vemos que Tito conseguiu dinheiro para comprar um novo
novo fogão para seu irmão. Todos os donos das lojas do shopping estão muito felizes, pois agora tem muitos clientes e estão com muito dinheiro. Tudo isso foi graças a Turbo. Tito construiu uma nova pista de corrida para ele e seus amigos caracóis. Assim que tira o band-aid da concha de Turbo, mais um milagre acontece. Ele está curado. Todos os caracóis então se juntam para uma corrida de demonstração. Todos eles têm novas conchas tunadas e Turbo fica em choque ao vê-los. No final, percebemos que ele ganhou de volta sua super velocidade. O que será que ele vai fazer no futuro? Se gostou desse vídeo, não se esqueça de assistir a outros como esse aqui no canal. Obrigado por assistir, até o próximo!